Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Vamos meditar na palavra do Senhor, conforme o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. E nesse primeiro momento, eu quero olhar com você apenas para os versículos 34 e 35. Então acompanhe comigo o que se encontra na palavra de Deus. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Meus irmãos, feliz ano novo a todos vocês. Estamos aqui cultuando ao Senhor nesse dia que é dele, na primeira semana desse novo ano, ano de 2025. Quando anos vão se passando, nós deixamos para trás algumas coisas que nós preferimos esquecer e traçamos novas metas que nós buscamos alcançar. Vocês sabem muito bem, quem já está aqui há mais tempo, que eu mesmo sempre recomendo o ser organizado e intencional em ter uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. E sempre falo como metas são instrumentos para nos ajudar nisso. Aqueles que fazem parte da membresia receberam até mesmo no grupo de membros a recomendação de metas para cada uma das áreas da vida, por causa da importância de nós, de forma intencional, buscarmos crescer e nos tornarmos servos mais úteis e capacitados para o Senhor. Buscarmos ter uma vida mais de acordo com a vontade do Senhor e glorificar ao Senhor. Mas, a bem da verdade, metas não é uma coisa que está atrelada apenas ao meio cristão. Na verdade, são poucos os cristãos que costumam falar de metas e muito mais os não cristãos que falam das suas metas. Mas que tipo de metas? Em geral, as pessoas, ao falar de metas, pensam em metas financeiras acima de tudo. Quanto querem ganhar, que carro querem comprar, que casa querem morar. Pensam em metas de saúde por causa de vaidade, por causa da busca por uma vida eterna na terra. Não uma vida transformada, não uma vida sem pecado, mas uma vida longa, de passados 100 anos e coisas do tipo. E as pessoas vão traçando metas também. Eu vou me exercitar, eu vou me alimentar. E vão se focando nessas coisas. E perceba, metas relacionadas ao cuidado da saúde, metas relacionadas a patrimônio, não são pecaminosas em si mesmas. O problema é quando tudo que nós fazemos gira em torno das preocupações com as coisas terrenas, das preocupações com a vida aqui e agora, como se esse fosse o local em que nós fôssemos viver, como se essa fosse a nossa vida eterna. Mas nós temos que lembrar que o nosso destino final não é nesse lado da eternidade. Ele é em uma eternidade, em uma nova criação. Uma nova criação que nós aguardamos. Conforme nós lemos nesse texto, meus irmãos, ele vai nos ensinar que nós devemos ter cuidado para estarmos preparados para o grande dia, para o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Ao invés de vivermos pensando somente nas coisas terrenas e no aqui e agora, nós devemos encher o nosso coração daquilo que tem um valor eterno. Por isso, enfatizando, esse texto nos ensina que nós devemos ter cuidado para que estejamos preparados para o dia da volta do nosso Senhor Jesus. E como nós devemos ter esse cuidado? A primeira coisa que nós devemos fazer, conforme esse texto, é que nós devemos não sobrecarregar o nosso coração. Nós não podemos sobrecarregar o nosso coração. Mais uma vez, olhe comigo para o versículo 34 e observe.
O texto diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Nós devemos ter cuidado para não enchermos o nosso coração pensando apenas nas coisas terrenas. Enchermos o nosso coração de pecados, enchermos o nosso coração com as preocupações dessa vida, enchermos o nosso coração com os prazeres deste mundo. Nós devemos ter cuidado com o que nós enchemos o nosso coração. Perceba que o texto vai enfatizar a preocupação com as consequências. Todos nós sabemos muito bem que ações têm consequências. Quando a gente chega nessa época do ano, de virada do ano, é muito fácil olhar para as consequências das festas de Natal, para as festas de fim de ano, e como as consequências aparecem, algumas vezes mais, outras menos, mas aparecem. Quando nós olhamos para as consequências da nossa vida, já tendo vivido algumas décadas, como é o caso da maioria aqui, temos apenas poucas crianças abaixo disso, nós percebemos que cada uma das nossas ações trouxe consequências para a nossa vida, para quem nós somos hoje. Consequências são coisas importantes. Só que como consequências são resultado de ações, isso chama a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter com as ações que escolhemos praticar. Como você tem vivido? Quais são as ações que você tem praticado? No que você mais tem pensado? O que você tem usado para encher o seu coração? Esse texto nos mostra que nós devemos ter cuidado com as consequências de enchermos o nosso coração de pecados. Orgias aqui, inclusive segundo algumas tradições, pode ser traduzido como glutonarias, e também a embriaguez, apontam para um pecado de gula e do se alimentar de forma errada. Mas, obviamente, esse não é o foco aqui. O foco não é uma alimentação acima de tudo. Aqui nós temos que analisar o contexto em que orgias no sentido de glutonaria e de outras práticas de devassidão e a embriaguez estavam relacionadas aos bacanais e festas que aconteciam muito comumente naquela época. Ou seja, o foco não é o alimento aqui, mas as orgias e embriaguez são um símbolo aqui para todos os tipos de pecado a que muitas vezes as pessoas se entregam. E as Escrituras nos alertam, chamam nossa atenção para o cuidado que temos que ter com as consequências de praticarmos essas ações pecaminosas, de nos entregarmos a esse tipo de prática que pode trazer consequências terríveis em nossa vida. Nós tivemos o nosso momento de confissão de pecados mais cedo. O que você confessou? Foram poucos pecados? Foram muitos pecados? Mais do que um número, o quão intencionalmente você vem praticando pecado, seja 1, 2, 3, 10, o quanto você tem pecado por amar mais a si mesmo e a sua vontade do que a Deus e a sua vontade soberana. Nós temos que pensar nas consequências de nos entregarmos a essas práticas ruins. Porque quando enchemos o nosso coração de pecado, o nosso coração fica sem espaço para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor, para o tesouro dos tesouros, Jesus Cristo. Então, o quanto, nesse ano que se passou, você se dedicou a práticas pecaminosas, o quanto nesse ano que nós chegamos,
você já se entregou também a práticas assim? Ou o quanto você pretende, pela graça do Senhor, tomar cuidado para não se entregar a práticas pecaminosas que trazem consequências terríveis? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ninguém quer a morte, muito menos a morte eterna, que é esse salário do pecado. Não estamos falando apenas da morte física, estamos falando da morte espiritual, a separação de Deus, e a morte eterna, a condenação no inferno. Nós não queremos isso para nós mesmos. Ninguém que verdadeiramente entende o que a palavra ensina deve querer isso para si mesmo. Então, meus irmãos, tomem cuidado com como se entregar a práticas pecaminosas. Podem trazer consequências terríveis de morte para vocês, para nós. Mas esse texto não fala apenas de práticas pecaminosas em si, ele vai falar também das preocupações, as preocupações que nós temos nesta vida, as preocupações deste mundo. Que preocupações são essas? Aqui nós temos, em primeiro lugar, uma expressão daquilo que nos deixa ansiosos. Preocupação no sentido de ansiedade. Nós vemos a Escritura várias vezes dizer para que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, não andemos preocupados com o dia de amanhã, quando nós deveríamos estar focados em viver o hoje, de acordo com a vontade de Deus, priorizando a vontade de Deus para a glória de Deus. Mas na época do Rivotril, de várias doenças psicológicas diagnosticadas e de tantas coisas, a época da ansiedade, as pessoas parecem querer justificar a sua ansiedade de várias maneiras. Mas perceba, a Escritura não nos quer ansiosos, não nos quer preocupados. Por quê? Porque ela nos diz que se nós verdadeiramente cremos no Deus que é Pai bondoso e maravilhoso, nós não devemos temer nada. Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas devemos ter cuidado com as consequências negativas de enchermos o nosso coração com as preocupações e ansiedades dessa vida. Tantas pessoas aí com uma vida triste, desanimada, sem saúde física porque estão sem saúde emocional, porque estão preocupadas demais com as coisas que às vezes não sabem nem mesmo nomear, coisas que muitas vezes estão sendo aumentadas em sua proporção, porque poderiam facilmente ser resolvidas, mas diante da nossa maneira agitada de achar que tudo depende da nossa força e do nosso controle, nós ampliamos as suas consequências e nós nos ocupamos tanto com essas preocupações e ansiedades que nós deixamos de colher as boas consequências de nos alegrarmos no Senhor e de mantermos os nossos olhos fixos nele. O quanto você tem deixado que as preocupações com as metas de 2025, com o ano que chega, tirem a sua paz. O quanto você tem enchido o seu coração e a sua mente com preocupações que não deveriam estar aí, porque não dependem de você. O que depende de você, você faz. E pronto, não precisa se preocupar. Se depende de você, você consegue resolver. E se não depende de você, você não deveria se preocupar, porque não depende de você. Então, se preocupar não vai resolver nada. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com enchermos tanto o nosso coração com as preocupações e ansiedades dessa vida, que nós vamos acabar lidando com as consequências negativas dela. Falta de saúde física, falta de saúde emocional, mas acima de tudo, tantas preocupações que os nossos olhos ficam pesados e fixos ao chão, quando eles deveriam estar erguidos, olhando para o Deus que está lá no céu, que está acima de toda a criação e que cuida de nós. Mas perceba que essas preocupações, elas não falam apenas de ansiedade. Preocupar envolve ocupar, envolve ocupações.
Esse texto também, em um sentido mais amplo, nos mostra que nós devemos ter cuidado com enchermos demais o nosso coração com ocupações meramente terrenas, com nos ocuparmos demais em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas práticas do dia a dia, somente com as coisas debaixo do sol, somente com as coisas terrenas. E conforme o sábio vai dizer lá em Eclesiastes, as coisas debaixo do sol são pura vaidade, não tem sentido. Quando esquecemos de olhar para aquele que está além do sol, além da criação, aquele que é o nosso Pai eterno, que dá significado a todas as nossas ações. E quando olhamos apenas para o que vivemos aqui e agora, como se fosse um fim em si mesmo, nada tem sentido, tudo é vazio, e nós colhemos consequências negativas de uma vida que não vale a pena ser vivida. Perceba, o problema não é você ter ocupações terrenas. Se Deus quisesse que nós não tivéssemos nenhuma ocupação terrena, Ele teria nos levado para o céu, arrebatado no mesmo momento que nos converteu. Mas Ele não fez isso. E Ele nos deu coisas lícitas aqui que nós podemos desfrutar. Deus não quer que nós vivamos todos os dias na igreja sem parar, só orando e lendo a Bíblia. Ele quer que nós trabalhemos para a glória dEle. Ele quer que nós desfrutemos de momento de lazer e de comunhão com as pessoas à nossa volta. Ele quer que nós usemos a nossa mente para a glória dEle. Ele quer que cuidemos do nosso corpo. Ele quer que cuidemos de cada uma das áreas. O problema é quando nos ocupamos tanto das coisas terrenas que perdemos de vista as coisas celestiais. O que nós vemos nesse texto, no versículo 34, nos lembra de uma outra advertência que Jesus deu. Perceba no versículo 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Onde mais nós vemos algo parecido? A parábola do semeador traz uma advertência muito semelhante. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 18, Jesus explicando a parábola do semeador aos seus discípulos, a parábola em que poderia ser chamada parábola dos solos, em que nós vamos ver diferentes tipos de solos, que têm diferentes tipos de reações ao receber da semente. Uns frutificam, outros não, outros frutificam, mas morrem. Jesus, ao falar de um dos solos, explica o seguinte: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Percebemos aqui que esse alerta do cuidado não é só para quem não é cristão. Ele é para os cristãos. A Escritura está falando aqui, olha, vocês que são discípulos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Por quê? Porque há aqueles que recebem a palavra e que em algum momento dão frutos, mas que, após isso, se enchem tanto com as preocupações deste mundo, que elas sufocam a sua vida e eles perecem. Isso é uma advertência para os que estão na igreja também. Não é porque estamos na igreja que tudo está resolvido. Muita coisa já está no caminho, mas nós devemos tomar cuidado para que as preocupações deste mundo que nos cerca não nos engulam, não nos façam perder o ar e perder a vida. É interessante que em Lucas nós vemos que até os prazeres desta vida podem se tornar um problema. Lucas 8,14, que é a versão de Lucas do que foi dito aqui em Marcos, ele diz: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Nós vemos
que até os prazeres dessa vida podem nos sufocar. O prazer não é algo pecaminoso em si mesmo, há prazeres lícitos que o Senhor nos dá para desfrutar. E eu não estou falando apenas de orar e ler a Bíblia, eu estou falando de você poder dar um passeio, de você poder comer uma boa comida, de você desfrutar de uma boa conversa com as pessoas e tantos outros lazeres que nós poderíamos nomear. Mas o ponto é, de novo, quando nós nos focamos tanto nesses prazeres, que esquecemos de trazer ao nosso coração a água celestial, a água da vida que nos nutre, nós também perecemos. Existem muitas formas de diversão que podem glorificar a Deus e nos edificar. Mas o nosso coração idólatra, fabricante de ídolos, ele pode facilmente tornar coisas boas, bênçãos, em maldições, em ídolos. Quando Jesus falou na parábola da semente sobre os diferentes tipos de pessoas que ouvem o Evangelho, ele disse que haveria um tipo que supostamente se interessaria pelo Evangelho no início, mas que depois o abandonaria por causa dos lazeres e do prazer instantâneo e momentâneo das coisas terrenas. Quanto tempo você tem gastado com os prazeres terrenos e quanto tempo você tem se voltado para as coisas celestiais? De novo, o problema não são os prazeres terrenos em si, mas o quanto que nós enchemos o nosso coração deles e o quanto nós enchemos o nosso coração das coisas celestiais. Quanto tempo você tem gastado em oração, meditação da palavra, louvando ao Senhor, servindo as pessoas? Quanto tempo você tem gastado assistindo séries, filmes, mexendo nas redes sociais, jogando alguma coisa, com conversas infrutíferas? Perceba, esses lazeres que eu citei, eles não são pecado em si mesmo, mas quando nós dedicamos muito mais a nossa vida a eles do que as coisas celestes, facilmente nós podemos ser engolidos. Cuidado para que o seu lazer não se torne um ídolo na sua vida e o faça abandonar o Evangelho. Como você administra seu tempo, meu irmão, minha irmã, vai mostrar muito de como você tem priorizado ou não ao Senhor, a quem você tem amado mais, o que você tem usado para encher o seu coração. Ao invés de enchermos o nosso coração com pecados, esses aí não deveriam ter nenhum espaço no nosso coração. Ao invés de enchermos o nosso coração de ansiedades, essas também não devem ter espaço no nosso coração. Ao invés de enchermos o nosso coração com prazeres deste mundo, que muitas vezes são lícitos e podem ter espaço no nosso coração, mas não dominá-lo. Ao invés de enchermos o nosso coração predominantemente dessas coisas, ao ponto de sobrecarregar o nosso coração, sobrecarregar a nossa mente, sobrecarregar quem nós somos, nós devemos nos sobrecarregar, nos encher do Senhor, da Sua palavra, daquilo que é o verdadeiro tesouro e que dá sentido a toda a vida. Olha só o que é que Paulo diz em Romanos 13, versículo 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. Perceba como é semelhante ao que nós vimos aqui. Não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Em Filipenses 3,18 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Lá em 1 João, o evangelista diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha esse contraste. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que você tem usado para encher o seu coração? Do que o seu coração está cheio? Aquilo a que nós mais dedicamos tempo, mais dedicamos os nossos pensamentos e as nossas preocupações são o que enche o nosso coração. O que tem tomado mais do seu tempo, dos seus pensamentos, dos seus desejos, dos seus prazeres? Mesmo as coisas listas, que são bênçãos de Deus para nós, podem se tornar um ídolo, se nós nos focarmos demais nelas e esquecermos das coisas celestiais. Não faça isso. A Bíblia nos diz que nós devemos tomar cuidado para que estejamos preparados para o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós devemos fazer, que esse texto nos alerta, para que estejamos preparados, é tomar o cuidado de não sobrecarregarmos o nosso coração com as coisas deste mundo. Mas esse texto continua e ele vai falar não apenas uma ação negativa, algo que nós não devemos fazer para que estejamos preparados para a volta de Cristo. Ele vai também nos dar uma ação positiva, algo que nós devemos fazer para que estejamos preparados para o encontro com Cristo. E o que é que esse texto vai nos dizer? Ele vai nos mostrar a importância de vigiarmos e orarmos. Olha aí para o versículo 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Nós devemos vigiar e orar. Essa combinação de vigiar e orar nos lembra das palavras de Jesus para os seus discípulos no Getsêmani, pouco antes dele ir para a cruz. Falando com seus discípulos, ele disse, lá em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Para que nós estejamos preparados para o encontro com Cristo, nós devemos vigiar e orar. Nós devemos manter uma vida vigilante, analisando as nossas ações, as nossas práticas, as nossas palavras, aquilo que enche o nosso coração, aquilo a que nós mais dedicamos tempo, analisando as circunstâncias à nossa volta e orando muito, porque sem Deus nada podemos fazer. Sem que Deus cuide de nós, não há nenhum cuidado que nós mesmos possamos fazer que possa resolver a nossa vida. Quais são as coisas que nós devemos vigiar e orar para tentar escapar? Em primeiro lugar, esse texto vai nos mostrar que são as perseguições e sofrimentos que Jesus descreveu que viriam antes do fim, antes da sua volta, conforme se encontra nos versículos anteriores a esse texto que nós estamos meditando. Se você olhar com calma para os versículos anteriores do capítulo 21 de Lucas,
você vai ver Jesus falando de perseguições e sofrimentos que viriam sobre o seu povo. E ele vai falar da importância de nós vigiarmos e orarmos para que, em algum grau, nos vejamos livres desse tipo de sofrimento e perseguição. Algumas dessas coisas que foram ditas já, inclusive, aconteceram. Se você olhar para o versículo 20, a depender de qual Bíblia você está usando, eu estou usando aqui a Nova Almeida Atualizada, a NAA, o título que se encontra é Jerusalém Sitiada. A descrição que você vê aqui é de algo que já aconteceu ali por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi sitiada e destruída, incluindo o seu templo. Mas essas perseguições e sofrimentos não eram apenas sobre essa perseguição que aconteceu ali naquela época. Elas também valem para os nossos dias. Nós vemos também descrições de perigos que ainda vêm sobre nós. Nós temos que tomar cuidado com os sinais dos tempos, com as perseguições que viriam. Agora perceba, muita coisa ainda vem antes que Cristo volte. Ao contrário do que alguns grupos dizem, a igreja não vai se ver livre da grande tribulação antes que Cristo volte. A igreja vai passar pela grande tribulação e então Cristo voltará. Agora, o que é essa grande tribulação? O que é esse grande sofrimento? Nós já estamos no milênio, já estamos passando por sofrimentos, mas a grande tribulação, para nós aqui, parece não ter chegado, não é? Afinal, nós estamos com a porta de vidro ali, transparente, que poderia ser facilmente vista por outras pessoas, arrombada, mas nós estamos cultuando aqui em paz. Nós não estamos passando por perseguições aqui. Mas e as pessoas que vivem na Coreia do Norte, na China, em países perseguidos, que têm que se reunir escondidas, porque têm medo da perseguição que vem sobre eles? Será que para elas não parece que a grande perseguição já chegou em algum grau? Dizer ao certo qual é a grande perseguição é algo difícil e não é algo que Deus espera de nós. O que Ele espera é que nós vigiemos e oremos para que estejamos preparados, porque muitos eventos ainda acontecem antes da vinda de Cristo. Mas perceba, acima de vigiar e orar para que nos livremos de algumas perseguições e aflições, nós temos que entender que nós não vamos conseguir nos livrar de todas. É uma ilusão, é contrário ao que é ser cristão. Porque o próprio Cristo disse, lá em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Lá em 2 Timóteo 3,12 está escrito: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Em algum grau, todo verdadeiro cristão passa por aflições, sofrimentos e perseguições. Então o objetivo não é que nós nos vejamos livres de qualquer tipo de perseguição e sofrimento. Isso não vai acontecer. Que nós vigiemos e oremos para que estejamos livres da maior parte do que nos cabe, mas sabendo também que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Acima de tudo, meus irmãos, o que esse texto vai nos mostrar que nós devemos vigiar e orar para que nos vejamos livres, é do maior de todos os problemas. E esse não é uma perseguição, não é uma dor física, é a ira de Deus, que virá sobre todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados e que em seu orgulho continuaram vivendo como se a vida dependesse deles, mas enfim enfrentarão uma condenação eterna, indescritível. Aquilo que nós devemos tomar cuidado, vigiando e orando para que não nos defrontemos, é com a ira de Deus que trará essa condenação eterna. Porque vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós temos que vigiar e orar para que não vivamos em pecado. Porque o pecado, quando ele domina a nossa vida, ele está nos mantendo longe de Deus.
A própria palavra diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, eles fazem separação entre nós e Deus. É somente quando Cristo vem até nós e nos transforma, que nós então nos vemos livres da condenação, salvos graciosamente em Cristo, e então não mais dominados pelo pecado, vivendo com o Senhor e para o Senhor. Perceba, é tudo graça de Deus, soberania dele. Mas há também a nossa responsabilidade em, uma vez que fomos resgatados do império das trevas e da escravidão do pecado, agora em que vivemos em novidade de vida, nós devemos abandonar esse velho homem e as suas velhas práticas e vivermos em santidade, vigiando e orando para que não caiamos em tentações que nos levem a viver constantemente na prática do pecado. Nós não podemos ser constantes na prática do pecado. Caímos aqui e ali, pecamos aqui e ali. Mas mesmo isso também deve ser algo contra o qual nós lutamos. Quando pecamos, devemos confessar os nossos pecados ao Pai, sabendo que nós temos Cristo Jesus como advogado que intercede por nós e que nos declara justos diante de Deus. Mas nós devemos tomar cuidado para que no dia de Cristo, como o texto vai nos dizer, nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós queremos estar felizes, alegres, quando Cristo voltar. A volta de Cristo não é algo que nós devemos temer como se fosse trazer condenação. É algo que devemos nos preparar, porque a palavra diz que virá a qualquer instante. Mas é algo que nós devemos ansiar com alegria, sabendo que, se estamos nele, esse será o dia de maior alegria da nossa existência até então. Mas nós devemos estar preparados com alegria, como a noiva que aguarda o noivo. Devemos estar preparados para o nosso encontro com Cristo, porque Ele vem, e Ele vem quando menos esperamos. Jesus diz lá em Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Será que na sociedade do século 21, em que parece que já faz tanto tempo que Cristo prometeu que voltaria, não é uma época em que as pessoas menos esperam a sua volta? Será que não é esse então o momento em que mais do que nunca nós devemos buscar, vigiar e orar para estarmos preparados para o encontro com o nosso Senhor? Nós devemos vigiar, portanto, devemos vigiar e orar. E vigiar e orar envolve também observar os sinais do tempo da vinda de Cristo. Os versículos 29 a 31 falam um pouco sobre isso. Olha aí para o texto, Lucas, capítulo 21, versículo 29. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Nós precisamos conhecer os sinais dos tempos. Precisamos saber sobre escatologia, sobre a doutrina do fim dos tempos, saber o que a palavra nos diz sobre como é que vão ser esses dias, para que nós estejamos preparados com alegria para receber o Senhor. Não temendo, mas com alegria, com o encontro que nós teremos com o nosso Senhor. Esse vigiar e orar, meus irmãos, é especialmente para a vinda do Senhor. Mas eu quero também que você perceba que ele vale para a nossa ida. O texto está falando especificamente sobre como devemos vigiar e orar para o dia da vinda do Senhor. Mas a verdade é que para muitos, esse dia será depois da nossa ida. Muitos já aguardaram a vinda e foram primeiro. A morte.
Talvez você não esteja vivo no dia que Cristo voltar. Talvez você já esteja com Ele. Mas isso significa que você foi antes. E você tem que estar preparado para o seu encontro com Jesus, independente de se foi porque Ele veio ou porque você foi. Ambos os eventos podem acontecer repentinamente, de uma hora para outra. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um pouco e logo se dissipa, logo se vai. Nós somos frágeis. Se nós pararmos para observar por um momento o noticiário, nós vamos ver quantas tragédias acontecem. Pessoas que estavam se dirigindo a algum local para comemorar o Natal, o Ano Novo, não tiveram essas ocasiões. Se planejaram como se a vida dependesse somente deles, mas eis que não dependia. E essas pessoas foram se encontrar com Cristo e aguardar o julgamento dele antes da vinda dele. E aí? Nós temos que estar preparados. Os que não se encontram em Cristo, a palavra e o próprio Jesus é claro em dizer, já estão condenados. Isso é terrível. Se você não tem certeza de que está em Cristo, busque, clame pelo Senhor, porque a palavra diz que todo que invocar o Senhor será salvo. E se você está em Cristo, continue vigiando e orando para que não caia em tentação, para que viva em um relacionamento com Ele, sabendo que as bênçãos de um relacionamento com Ele que já começam aqui, ainda vão ser consumadas em algo muito superior a qualquer alegria que podemos imaginar. Mas seja se for para a nossa ida, a nossa morte, que pode acontecer a qualquer instante, seja se for para a volta de Cristo, que acontece quando menos esperarmos, nós devemos estar prontos, vigiando e orando. Como você tem vivido em santidade, vigiando e orando a todo instante para isso? Como tem sido a sua vida de oração? Como foi sua vida de oração em 2024? Você orou bastante? Ou apenas alguns poucos minutos quando acordava, um pouco antes de dormir, antes de comer talvez? Você tem uma vida de oração? Uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Se você é casado e você falasse tanto com o seu cônjuge como você fala com Deus em oração, será que você teria qualquer relacionamento com seu cônjuge? Será que seu casamento ainda estaria de pé? Como tem sido a sua vida de oração? A oração é um privilégio que nós desfrutamos com o Senhor. Não desperdice aquilo que foi comprado por alto preço, pelo sangue de Jesus. Jesus se viu abandonado por Deus naquela cruz, sofrendo a ira que deveria cair sobre nós, para que nós não sofrêssemos mais ira, mas fôssemos adotados como filhos do Pai bondoso e experimentássemos do amor, do acesso a qualquer instante em oração ao nosso Pai. O quanto você tem valorizado isso? A Escritura é clara em dizer, orem sem cessar. Meu irmão, minha irmã, que 2025 seja um ano de oração para você. Que você ore a todo instante, que você ore dezenas de minutos por dia. Que você ame orar, desfrute da oração e construa um relacionamento cada dia mais íntimo, verdadeiro e pessoal com o Senhor em oração. Por fim, esse texto vai nos mostrar que nós devemos tomar cuidado para que estejamos prontos para o nosso encontro com Jesus. Também, continuando a ouvir Jesus. Olha os versículos 37 e 38. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Pouco antes aqui de sua ida para a cruz, Jesus intensifica o seu ministério e prega cada vez mais aos seus discípulos. E as pessoas vinham até ele, sedentas, para ouvi-lo, para aprender mais sobre ele. A verdade é que um discípulo que realmente ama o seu mestre, ele não somente ouve em uma ocasião, mas ele quer continuamente ouvir mais sobre o seu Senhor.
Quando Jesus subiu ao monte onde foi transfigurado na presença de alguns de seus discípulos, a voz de Deus foi ouvida do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. E Jesus mesmo disse lá em João 10, 26, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A verdadeira ovelha do bom pastor, o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, mantém seus ouvidos sintonizados no Mestre. Mantém seus ouvidos atentos às palavras de Jesus. Busca constantemente ouvir mais Jesus. E é isso que nós devemos fazer para que estejamos prontos, para quando Ele der o maior de todos os chamados no seu grande dia, nossos ouvidos já acostumados com a sua voz, nos conduzam até Ele, para que desfrutemos de uma eternidade de alegria com o nosso Senhor e Salvador. Por isso que desde já devemos ouvi-lo. Devemos ouvir ao Senhor e ao que a palavra diz repetidamente. Porque, inclusive, como nós ouvimos o Senhor? Estamos falando aqui que nós devemos buscar uma experiência mística de revelações, onde vamos ouvir Deus audivelmente? Não é esse o foco do texto. O Senhor já falou de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Onde? Por meio da palavra do Filho, por meio da Escritura. Você tem 66 livros aqui para ouvir a Cristo. Você tem aqui a palavra do próprio Cristo, para falar para você tudo o que você precisa ouvir sobre Ele, até o dia que Ele voltará, para então sim falar mais para você. Como tem sido a sua vida de meditação na palavra, o quanto você tem ouvido mais sobre Jesus, ouvido de Jesus por meio da palavra. Quando nós orávamos mais cedo aqui, em nosso momento de oração de intercessão, oramos ao Senhor pedindo que Ele não somente nos desse certeza de que Ele nos ouvia em nossas orações, mas também de que nós o ouvimos em Sua palavra. Você quer ouvir a Jesus? Abra a palavra, medite nela. Quer ouvir audivelmente? Leia em voz alta. Mas que a todo momento você se encha das palavras de Jesus, porque elas mesmas dizem, as Escrituras dizem, cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Repetidamente, cresçam, cresçam, cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Se você quer estar preparado para o dia em que vai se encontrar com Cristo, esteja com os ouvidos atentos a Ele agora, ouvindo a Ele agora, e ouça por meio da palavra, crescendo no pleno conhecimento dela. A fé que nos leva até a graça que nos salva, segundo a própria palavra, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É isso que Romanos 10, 17 vai dizer. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O quanto você tem crescido em fé por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra nos prepara para o encontro com o Senhor. Segundo o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Qual é o único caminho até Deus? Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos seguir no caminho para nos encontrarmos com o nosso Pai e com o nosso Salvador, nós devemos ouvir a palavra, ouvir a voz do Mestre e segui-la. É por isso que o salmista vai dizer também no Salmo 119, guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Ou, como diz no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. A palavra do Senhor deve ser assim para nós, para que também, como salmista, servo do Senhor, nós possamos dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A palavra tem sido a sua meditação todo dia? Ou você só se importa de ouvir a Cristo nos domingos? E até neles você não tem constância. O quanto seus ouvidos têm permanecido atentos à palavra de Cristo, à voz de Cristo. Para que estejamos preparados para o nosso encontro com o nosso Senhor, devemos desde já continuar ouvindo ao nosso Mestre. Resumindo um pouco de tudo que nós falamos, não há nenhum problema em traçarmos metas para a vida. Vocês sabem que eu sou muito a favor disso e que isso inclusive glorifica ao Senhor. Nosso Deus não é um Deus de caos, mas de ordem. E quando nos organizamos, conseguimos com mais intencionalidade servir ao Senhor. Não há nenhum problema em termos prazeres lícitos, desfrutarmos de momento de diversão, de atividades comuns do dia a dia. Não precisamos orar e ler a Bíblia a todo instante. Podemos desfrutar dessas coisas. Podemos e devemos trabalhar. Mas o problema é quando pegamos essas coisas e as tornamos em um fim em si mesmo, ao ponto de sobrecarregarmos o nosso coração com elas, esquecendo daquilo para o qual elas deveriam apontar naquele em quem encontramos a nossa verdadeira alegria e satisfação. A palavra mesmo vai dizer: pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tanto alimentos quanto práticas, que se não são pecaminosas em si mesmas, são coisas que podem ser usadas para a glória de Deus, são boas, e que em oração fazemos para o Senhor. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Se nós estamos purificados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos olhar para todas as coisas segundo a lente da palavra, segundo olhos transformados, e perceber como elas são bênçãos de Deus, mas que apontam para o Deus da bênção. Assim, meus irmãos, nós desfrutamos das coisas criadas como um reflexo da bondade de Deus e não como fim em si mesmas. Comer, beber, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa são ações que nós devemos fazer em fé e com gratidão e para a glória de Deus. São maneiras de adorar ao nosso Deus. Enquanto estamos desse lado da eternidade, nós podemos e devemos desfrutar dos prazeres lícitos que Deus nos deu, que Ele nos oferece por meio da sua criação, mas sem jamais nos esquecermos que os prazeres que essas atividades nos dão não se comparam ao prazer que nós encontramos no verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Não é pecado desfrutarmos das coisas lícitas da terra. O problema é quando nós nos focamos tanto nelas, que nós nos esquecemos de ir para onde elas apontam. Portanto, não sejamos como um homem que, em meio a um mundo condenado, descobriu um destino em que encontraria proteção contra aquela destruição. E seguindo em seu caminho, depois de muito caminhar, encontrou uma pousada tão boa, tão confortável, tão cheia de diversões e prazeres, que ele foi ficando ali, e ficando, e ficando, e ficando, ao ponto de que ele acabou esquecendo qual era o seu verdadeiro destino, para onde ele estava indo. Ao invés de continuar no seu caminho para a verdadeira proteção e alegria, ele se satisfez demais com as coisas que se encontravam no meio do caminho. E quando a destruição chegou, ele não estava preparado, ele não estava em segurança. Jesus virá
Para aqueles que não estão nele, ele virá como ira, justiça, condenação, destruição. Que você não seja uma dessas pessoas. Que você não se sobrecarregue de pecados, de preocupações dessa vida, nem mesmo transformando lazeres lícitos em ídolos. Mas que você seja alguém constante na prática de vigiar, orar e ouvir a seu mestre, para que no dia que você se encontrar com Cristo, seja por meio da sua ida, seja por meio da vinda dele, você respire o aroma agradável e doce da salvação que Cristo é, para todos os que arrependidos, tendo confessado os seus pecados e descansado somente nele para a sua salvação, para todos os que nele viverão alegres eternamente. Que a palavra faça você não apenas um ouvinte, mas um praticante de tudo que ouvimos aqui. E que em 2025, assim como em todos os dias e anos da sua vida, você se encha das coisas de Deus e desfrute de tudo que Ele dá para você, por meio dEle e para Ele, porque a Ele toda a glória para sempre. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Nos faça ter ouvidos atentos à Tua palavra, como Tuas ovelhas, ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim, Pai, nós vigiemos e oremos todos os dias. E então, Pai, protegidos pelo Senhor, andando em santidade, pela capacitação do Senhor, não nos enchendo de pecado, nem mesmo transformando os lazeres lícitos em ídolos, mas desfrutando deles da maneira adequada, com o Senhor e para o Senhor. Nós permaneçamos com os nossos olhos fixos, não nas coisas da terra, mas no Senhor. E assim, Pai, nós vivamos com o Senhor para sempre. Tem misericórdia de nós, e que este ano e todos os dias e anos da nossa vida sejam anos marcados pelo Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.